Olá, meninas do nono ano militar, aqui é a professora Thalita. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso assunto. Na nossa última aula, nós trabalhamos os complementos verbais, certo? E ficou faltando para a gente concluir essa parte, os pronomes oblíquos átonos na função de complementos verbais, tudo bem? Então, a gente vai começar pelo objeto direto e só relembrando quem são esses pronomes pessoais oblíquos átonos. O me, o te, o se, o a e o lhe, o nós e o vós, o ois, o ais, o se e o lhes. Tudo bem? Então, esses pronomes, bem aqui que eu coloquei para você, são os pronomes que vão exercer função de objeto direto. Vimos, nas aulas anteriores, a questão da predicação verbal. Então, você já sabe que verbo transitivo é aquele verbo que sozinho não apresenta sentido completo. Ele sempre precisa de um complemento ao lado dele. Se esse complemento aparece sem preposição, então nós dizemos que esse verbo é transitivo direto. Se esse complemento aparece sem preposição e o verbo é transitivo direto, então nós chamamos esse complemento de objeto direto. Agora, se eu tenho um verbo transitivo que precisa de complemento e esse complemento apresenta a preposição, nós temos um verbo transitivo indireto e o nome do seu complemento é objeto indireto. Tá bom? Então, existem situações, principalmente quando nós estamos escrevendo redação, que é um tipo de coesão referencial que nós chamamos, que é quando a gente faz a substituição de um substantivo, de uma expressão, por um pronome. Tá? Então, olha aqui. Comprei a bolsa. A bolsa é um substantivo feminino. Então, o pronome que eu posso usar aqui para substituir este substantivo é o a. Certo? Então, como é que fica? Comprei a. Então, a bolsa é o objeto direto, logo o pronome também vai ser objeto direto. Aqui em cima, vendi o relógio. Vender é um verbo transitivo direto. Então, o relógio é um objeto direto. Relógio é um substantivo masculino, então eu posso usar o para representar este substantivo. Então, como é que fica? Vendi o. Então, o também é um objeto direto. Tudo bem? Deus me ama. O me é um objeto direto, por quê? Primeira coisa que você vai reparar é que o verbo amar é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Então, esse me aqui está exercendo uma função de objeto direto. Deus te ama. Mesma coisa, o te é o objeto direto, porque o verbo amar é o verbo transitivo direto. Tranquilo até aí, né? Deus nos ama. Mesma coisa, verbo amar é transitivo direto, então nos é objeto direto. Cuidado, hein? Cuidado porque nos é pronome oblíquo átono. Nós é pronome pessoal do caso reto. Tá bom? Se você acentua, Deus nos ama, tá completamente errado, tá bom? É Deus nos ama, por isso que é átono, tá bom? Átono porque a pronúncia dele é mais branda, é mais fraquinha, tá bom? Então, nós é pronome pessoal do caso reto. Certo? Os pronomes o ou os, a ou as, transformam-se em lo ou lá, ou lois e lás, quando aparecem depois de verbos que terminam em R, S ou Z, tá bom? Olha esse exemplo que eu coloquei aqui para ti. É bem estranho? É, mas nós podemos fazer assim, ó. Eu fiz o exercício. Quero que você substitua esse objeto direto aqui por um pronome oblíquo. Primeira coisa que você vai reparar é que o verbo fazer aqui, fiz, está terminando com Z. Então, o objeto direto vai entrar na regrinha lá, certo? O vai se transformar em lo e o lá vai se transformar em... O a vai se transformar em lá. Olha lá, eu fiz o exercício, se eu substituir isso aqui, o que que eu faço? Eu vou tirar o z e vou escrever fi e vou acrescentar o pronome lo. Eu filo. É estranho? É, mas segundo a norma culta, está super correto. Tá bom? Aí tu perguntas assim, professora, eu não poderia falar só eu o fiz?
Poderia, tá bom? Mas se você coloca esse pronome depois do verbo, ele tem que aparecer dessa forma bem aqui. Eu filo, ou eu o fiz. Se você coloca eu fiz, o errado, tá bom? O certo é eu filo. Eu vou comprar a bolsa, ó. Aqui eu tenho uma locução verbal e o meu verbo aqui está terminando em R. Como é que eu faço? Quando eu vou substituir o objeto direto por um pronome oblíquo, eu vou pegar, escrever aqui a minha locução, porém eu vou tirar o R. Aí fica, eu vou comprar lá. Cuidado, hein? Existem alguns alunos que tiram a acentuação do A de comprar, tá? E coloca aqui, vou comprar lá, tá bom? Errado. A acentuação é aqui, ó. Tudo bem? Outra situação, quando os verbos terminarem em sons nasais, os pronomes o ou a vão se transformar em no, ou na, ou em nos e nas. Compraram a casa, ó, o verbo está terminando em AM, som nasal, compraram. Se eu substituir o objeto direto por um pronome, o o e o a vai se transformar em no ou em na. Ó, a casa, substantivo feminino. Então, como é que fica? Compraram na. Tudo bem? Isso tudo aqui que a gente está vendo, tá? Apesar de estar dentro da sintaxe, apesar de estar dentro, a gente está trabalhando isso como análise sintática, mas isso vai te servir lá para a tua produção textual. Lembra que as provas, que as bancas de militar são muito exigentes em relação à coesão textual. Então, aqui existem alguns recursos que você pode utilizar no momento da sua produção. Bora lá para o objeto indireto, tá? Outras situações que eu tenho. O objeto indireto, ele também, o me, o te, o nos e o vos também podem ser objeto indireto. Aí tu perguntas assim, como é que eu vou saber se esse pronome é objeto direto ou objeto indireto? Simples, pela predicação verbal, tudo bem? O verbo que vai te dizer se aquele pronome é objeto direto ou objeto indireto. Como é que eu sei que aqui, ó, Deus me ama, o me é objeto direto? Porque o verbo amar é um verbo transitivo direto. E lembra, verbo transitivo direto só pede objeto direto. Verbo transitivo indireto só pede objeto indireto. Então, olha aqui. Eu te dei 2 livros. Esse verbo, lembra que ele é um verbo bitransitivo. Ou seja, é um verbo que pede 2 complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Quem dá algo a alguém. O que ele deu? O que eu dei? 2 livros. A quem? A ti. Então, esse T aqui é um objeto indireto. E o 2 livros, objeto direto. Outra situação. Eu lhe entreguei os livros. Os livros, objeto direto. Mesma coisa, o verbo entregar aqui é um verbo bitransitivo. Ou seja, é um verbo que também pede 2 complementos. Então, quem entrega, entrega algo a alguém. Eu entreguei os livros a ele ou a ela. Tá? Esse lhe é sempre terceira pessoa. Tá? Não esquece. Então, uma curiosidade para você. O lhe, como complemento verbal, sempre será objeto indireto, tá bom? Lhe, como complemento verbal, sempre será objeto indireto. Existe uma outra possibilidade, uma outra função sintática para o lhe, que é adjunto adnominal, mas isso aí é um assunto que a gente vai estudar só mais lá na frente, tá bom? Então, como complemento verbal, ele sempre vai ser objeto indireto. E sempre também vai se referir a pessoas, tudo bem? Então, isso aqui que nós estudamos hoje são os pronomes oblíquos na função de complementos verbais. Tudo bem? Eu vou disponibilizar a vocês uma bateria de exercícios para nós fixarmos esses assuntos. Tá, gente? Qualquer dúvida, vocês sabem que há uma caixinha aqui na plataforma que vocês podem deixar perguntas, questionamentos para mim. Certo? Até a próxima. Um beijo.